Muito bem, na aula de hoje vamos falar sobre o processo de transferência do calor, certo? Processo de propagação do calor, o meio como o calor se transfere de um corpo para o outro. Então, aqui nesse caso, a gente vai falar sobre como ocorre a transferência do calor e para isso vamos começar a fazer uma diferença, né, entre alguns conceitos como calor e temperatura, ou coisa que a gente já fez, mas é sempre bom refazer, certo? Lembrando que o calor é energia térmica em movimento, energia térmica em trânsito, passando de um corpo para o outro, geralmente do corpo mais quente para o corpo menos quente ou mais frio, né? Então isso é o calor. O calor ele é energia. Não confundir nunca o calor com temperatura. A temperatura ela é energia de movimento, energia cinética das moléculas, certo? E o calor ele sempre passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, como foi dito. Agora, como se dá essa transferência? Como se dá essa propagação? Todos os corpos, a tendência natural é eles sempre entrarem o quê? Em equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É a igualdade das temperaturas. Por isso que quando você pega um corpo um pouco quente e consegue manter segurando, depois de um tempo ele já não está mais tão quente para você. Por quê? Porque ele já passou o calor para você e vocês igualaram as temperaturas e mantiveram. Então chegou no equilíbrio térmico. Você chegar num local e está frio, depois de um tempo você não sente mais o frio. Por quê? Porque o seu corpo entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Você já aquele ambiente frio tirou o seu calor, certo? Você sente a sensação e depois você entra em equilíbrio térmico com o ambiente, com a sala onde você se encontra. Você se entra em equilíbrio térmico com o meio ambiente, com o meio externo, com os objetos nele situados. Se você chega, por exemplo, senta num banco de uma praça no dia de sol, esse banco está quente, você sente um calor, você sente bem quente a superfície. Mas se você continuar sentado lá depois de um tempo, você vai perceber que não está mais tão quente, porque atingiu o seu equilíbrio térmico, certo? O calor, então, ele pode ser transmitido por três processos. Pode ser por condução, convecção e irradiação. Vamos falar sobre eles agora. A condução ele ocorre apenas entre corpos sólidos, né? De maneira que tenha um contato entre eles. Eles têm que conduzir, tem que ter contato. Os corpos, após certo tempo, vão ter atingido o equilíbrio térmico. Como eu falei no exemplo agora de você sentar num banco, de você segurar um corpo quente, certo? Ou frio e continuar segurando, uma hora a temperatura se iguala. O termômetro, até foi dito, ele segue essa regra. O termômetro ele é um corpo de uma temperatura diferente, entra em contato com você e aí ele mantém o equilíbrio. Ele, em pouco tempo, ele entra em equilíbrio térmico com você e você vai saber a sua temperatura porque vai ser a mesma do termômetro. O termômetro, então, ele se baseia nesse princípio da propagação do calor, a condução, certo? O contato entre dois corpos. No caso, o termômetro e a pessoa que o está utilizando. Olha aqui um processo de condução. Um corpo, temperatura maior, sendo maior que a temperatura T2, ele vai passar calor do mais quente, claro, de maior temperatura, para o de menor temperatura. Indefinidamente, não. Até somente as temperaturas ficarem iguais. Ou seja, até atingir o equilíbrio térmico. Esse é o exemplo de condução térmica. A convecção é o segundo processo. E ele ocorre entre fluidos. Quem são os fluidos? Os líquidos ou os gases. E eles seguem uma única regra, que é um sentido único, né? Sempre aquele que está quente sobe e o que está frio desce. Esse é o princípio, por exemplo, usado no ar-condicionado, na chama de uma chaminé. Você pode observar, a chaminé emite o que? Ar quente. E a fumaça vai sempre para onde? Para cima. O ar-condicionado, você não vê ele instalado próximo ao chão, você vê o ar-condicionado instalado próximo ao teto, porque ele resfria o ar lá em cima e o ar desce. Ou seja, o ar quente sobe, o ar frio desce. O princípio do balão, o balão ele bombeia ar quente para dentro do balão e isso faz com que ele suba. Então a gente tem aqui o exemplo do ar-condicionado, que é justamente o ar quente sobe, o ar frio desce. O aquecedor não é colocado lá em cima, o aquecedor é colocado próximo ao chão, para ele aquecer o ar subir, e aquele que está lá em cima, está mais frio, né? Ele desce. E aí ele vai ter essa situação.
É um exemplo da convecção. E o último processo é a irradiação térmica, que ocorre entre todos os corpos, porque ele se baseia o quê? Um corpo tem cor, ele tem radiação térmica. Ele tem, cada cor corresponde a uma faixa de temperatura e ele transmite essa faixa de temperatura, certo? Ele transmite essa temperatura, essa energia térmica devido à cor dele, certo? Se baseia nisso o infravermelho, certo? Olha aí as ondas de calor que são transmitidas. Você, para sentir o calor de uma fogueira, não precisa estar abaixo dela, nem acima e nem tocar no fogo. Você pode notar que o calor vem gradualmente por causa da transmissão da irradiação térmica. A luz do sol, o sol aquece o planeta e ela vem por onde? Pelo espaço, onde não tem vácuo, onde é só o vácuo, não tem nenhum tipo de meio para propagar. Então a transmissão da energia solar é por meio de ondas térmicas, ondas de calor, na forma de luz, né? Luz é uma onda. Então a gente tem aqui, ó, essa situação. Então, para concluir, vamos identificar cada caso nos exemplos a seguir. O primeiro é o Sol e a Terra, né? Raios infravermelhos, aqui a gente sabe que temos a irradiação térmica. Nesse segundo caso, a chaleira sendo aquecida, a chaleira com água sendo aquecida, olha o ciclo que vai tendo aqui. A água é aquecida, as moléculas mais quentes sobem, as mais frias estão lá em cima, descem. Isso forma um ciclo, né? Um sentido único. É o quê? É a convecção térmica. E por último, se você pegar um bastão e encostar ele numa chama, claro, esse bastão vai ser aquecido e esse calor vai transmitir para você. O que está acontecendo aqui? Contato. Está tendo contato, certo? E aí é o processo de condução térmica. Então, assim a gente tem um exemplo dos 3 processos: condução, convecção e irradiação, certo? Qualquer dúvida, você volta o vídeo e revê várias vezes a explicação para poder, caso fique alguma dúvida, certo? Então agora seguem para os exercícios.